Quem tem diabetes, será que pode consumir a maçã Fuji? Essa é uma dúvida que eu recebo com muita frequência. No vídeo dessa semana nós vamos avaliar a tabela nutricional e dizer se você que possui diagnóstico de diabetes pode consumir ou não esse tipo de produto. Então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Se as pessoas soubessem consumir essa frutinha aqui com inteligência, nada mal consumir todos os dias após uma refeição como o almoço. Então bora falar sobre ela, pois eu tenho certeza que muita gente tem bastante dúvidas a respeito dessa queridinha aqui. Olá, sou Edu Rodrigues, sou diabético tipo 1 há mais de 24 anos, sou farmacêutico e criador do canal Edu Diabetes, onde nós temos como propósito levar informação de uma maneira acessível e descomplicada a todos os diabéticos espalhados por todo esse nosso Brasil e também ao longo de todo o mundo, independentemente do tipo de diagnóstico de diabetes que você possa vir a ter. Pré-diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, diabetes tipo LADA ou diabetes tipo MOD. Saiba que você é muito bem-vindo para poder aprender cada vez mais sobre saúde, sobre qualidade no tratamento, sobre alimentação, sobre como você lida com a glicose no seu dia a dia, ou seja, muito conteúdo de valor para você evoluir cada vez mais o seu tratamento. E no episódio do Quem Tem Diabetes dessa semana nós vamos avaliar a maçã Fuji, que é uma maçã amplamente conhecida ao longo de todo o nosso território e que muitas pessoas acabam tendo dúvidas se podem consumir ou não. Então, inicialmente nós vamos avaliar a tabela nutricional que eu vou deixar aqui ao lado agora para tirar algumas dúvidas iniciais que vocês possam vir a ter. Inicialmente nós vamos avaliar 100 gramas de maçã Fuji, que é uma quantidade um pouco maior que essa que eu tenho aqui nas minhas mãos. Essa aqui já é uma menorzinha, mas para parâmetro de comparação vamos avaliar 100 para poder facilitar o seu entendimento, tá ok? Em 100 gramas de maçã, nós teremos 52 calorias, ou seja, não é um alimento calórico, é um alimento tranquilo. Guarde esse valor. Já em relação à presença de carboidratos, em 100 gramas nós teremos 13,81 gramas de carboidrato, ou seja, menos de 15% da fruta comestível é carboidrato, é glicose que vai causar o aumento da glicemia. Também guarde esse valor. Já em relação à presença de proteínas, 0,26 não é um alimento proteico. Em relação à presença de gorduras, 0,17 também não é um alimento que possui gordura alguma. Em relação à presença de fibras, 2,4 gramas de fibras. Por isso que é muito importante que você sempre coma maçã com as fibras. Então, respondendo já a pergunta que eu fiz lá no início, o diabético pode comer maçã sem maiores problemas, desde que evite consumir em excesso. Você não precisa comer mais que 100 gramas de maçã por dia. Comer 100 gramas de maçã vai ser uma quantidade legal, é uma dica de lanche muito prática que você pode cortar e comer rapidinho. Você pode colocar também no iogurte natural, você pode comer sem maiores problemas, mas importante,
coma com a casca, evite excessos e aí você pode comer aí na sua rotina sem maiores problemas. Mas Edu, eu não sei quanto pesa 100 gramas de maçã. Por isso que é muito importante que você tenha uma balança digital aí na sua casa. Uma balança digital não custa mais que R$30 e ajuda demais a vida de quem possui diagnóstico de diabetes que quer controlar a alimentação. Pois às vezes essa maçã aqui pode pesar 200 gramas e a gente não sabe, e aí a gente está comendo o dobro da quantidade de carboidrato e isso pode causar aumento da glicemia. Mas também essa maçã pode pesar 50 gramas e a gente acabar comendo menor quantidade do que gostaria. Por isso que é importante ter uma balança digital aí na sua casa. Você pode comprar através do link aqui que eu vou deixar, mas você encontra facilmente em qualquer loja de departamentos onde você vai encontrar a balança digital. A partir dessa balança, eu tenho certeza, a sua vida vai mudar para melhor porque você vai saber lidar com as quantidades de alimentos que você consome aí no seu dia a dia, tá certo? E esse foi o episódio do Quem Tem Diabetes dessa semana. Se você quer ter um alimento, um suplemento avaliado por mim, não deixe de mandar o seu comentário, pois eu leio todos os comentários e os alimentos que vocês mandam, eu anoto todos e posteriormente eu possa vir a gravar um vídeo a respeito da fruta, do alimento, da refeição, do suplemento que você gostaria de saber de uma forma mais aprofundada e aí aprender se pode consumir ou não aí na sua rotina. Por isso que é tão importante que você deixe o seu comentário. O YouTube passa a entregar o vídeo para mais pessoas, o canal continua evoluindo e para você não custa nada deixar um comentário aí a respeito do que você quer aprender e eu aqui estou disposto a ensinar você de uma forma mais detalhada e conhecimento nunca é demais, tá ok? Se você está assistindo até agora é sinal de que você gostou do conteúdo e se você gostou do conteúdo não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que possa ter dúvidas em relação ao consumo de maçãs, pois muitas pessoas acabam evitando o consumo, pois acham que não podem consumir. Aqui fica uma dica muito importante para quem assistiu até o final. Suco de maçã não é indicado para quem tem diabetes. Se você quer comer maçã, você tem que comer ela in natura e com a casca. Eu quero que você aproveite e deixe aqui o hashtag suco de maçã não, que aí eu vou saber que você está assistindo o vídeo até o final e isso me deixa muito feliz, tá certo? Afinal, para você não custa nada compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que tem dúvidas, então compartilhe lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois assim o YouTube passa a entender que é um conteúdo de relevância e, afinal, para você continuar aprendendo cada vez mais sobre alimentação, tratamento, qualidade de vida e ganha cada vez mais saúde. Agora eu quero que você pare tudo que está fazendo aí agora e deixe um comentário aqui sobre a nota do vídeo. De 0 a 10, qual o valor da nota desse vídeo que você fornece aqui para mim? Pois assim eu vejo sobre quais conteúdos vocês gostam mais e assim a gente vai criando conteúdo mais direcionado que vocês possam assistir, aprender, colocar em prática, melhorar o tratamento, ganhar mais saúde, mais qualidade de vida e assim por diante. Não deixe de comentar.
tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal, pois dessa forma você evolui o seu tratamento, ganha mais qualidade de vida, diminui as chances de complicações, diminui a necessidade em ter que utilizar medicamentos e só tende a ganhar autoestima, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.